Não, foi só 45 minutos, que esse é um assunto mais simples, ô Felipe. Tem coisas em matemática que vocês vão aprender fazendo exercício. Não adianta ficar fazendo coisas repetidas, tá? Não adianta ficar com palavras repetidas. A gente vai... foi só uma aula de 45 minutos. A aula de equação impossível também vai ter 45 minutos. Essa aula aqui vai até 7h15. Vamos lá. Introdução à álgebra. O que é álgebra, pessoal? O que é álgebra? Quem quer chutar o que é álgebra? Não precisa ir lá na Wikipédia ou colocar no Google ou ir no Braille e falar, só confia. O que vocês acham que é álgebra? Alguém fala aí para mim. Generalização? O que mais que vocês acham que é? Expressão algébrica. É a mesma coisa falar que matemática são operações matemáticas, né? Mas errado não tá. Letra. Ah, legal. Então, português é álgebra. O que mais? Estuda os números? Então, tudo que a gente tá fazendo é álgebra. Meu pai fazia uma piada de que a pessoa falava 5 línguas. Português, inglês, álgebra. Tá, vamos lá. Vamos entender o que é álgebra, é um pouco complicado, tá? Quando a gente resolve equação... Não, ciência dos números não, né, pessoal? Ontem a gente estava vendo números, concorda? Quando você fala de múltiplo e divisor, a gente está estudando número, ok? Quando eu falo de múltiplo, divisor, MMC, MDC, números primos, eu estou falando de número. Quando eu estou estudando fração, certo? Eu estou falando de número, fração é número. Quando eu estou falando de números irracionais, estou falando de número. Quando eu estou falando de potenciação e radicação, estou falando de número. Isso é aritmética. Eu não estou falando de número quando eu falo de equação. Claro que também está falando de número. Mas não estou falando de número. Eu uso número, certo? De certa forma, é número também. Mas vamos lá. Que estuda os números é aritmética, né? Vamos lá. Vamos falar de objetos matemáticos. Olha isso aqui. 5 mais 2. Certo? 5 mais 2. Cresce mais o quê? Entendi. Não entendi, Ana Clara. Tá, 5 mais 2. Não, mas agora eu só vou rabiscar. Depois a gente vai para a imagem e eu aumento, tá? 5 mais 2. Eu só vou rabiscar. Rabisco não... Posso até aumentar, mas não muda nada. Aí eu teria que apagar isso aqui e diminuir. Certo? Uma tela em branco. Então vamos lá. 5 mais 2. Agora, olha ali. 5 mais 2 igual a 7. Certo? 5 mais 2 igual a 9. 5 mais x. 5 mais x igual a 7. 5 mais x maior que 7. Tá vendo tudo isso aqui? Tá vendo tudo isso que eu escrevi na lousa? Até o Gustavo estranhou. 5 mais 2 igual a 9. Tudo isso são objetos matemáticos. Tá? Tudo isso são objetos matemáticos. Tem alguns objetos matemáticos que são chamados de sentenças matemáticas. O que é uma sentença matemática? O que é sentença em português? O que é sentença? Qual é o sinônimo de sentença em português? Quando o professor de português ensina para vocês. Não, frase não é sentença. Frase é o que não é sentença. O que não é frase é o quê? Pessoal, português de 5º ano. Palavra? Oração. Palavra, pessoal? Não, pessoal. Não, palavra é o que compõe a frase, né? É igual você falar letras, né? Não é oração. Sentença é a mesma coisa que oração.
tá? Por exemplo, é uma sentença eu falar Otávio é o professor. Isso é uma sentença. Eu falar o dia está bonito. É uma sentença. O cachorro latiu. É uma sentença. A Paula tem 29 gatos. 89 gatos. São 89, professor. Já corrigi. É uma sentença. Isso é uma frase que tem sentido completo. Agora, por exemplo, se eu falo a caixa de cotonetes, não é uma sentença, concorda? É uma frase. Concorda? A caixa de cotonetes. O óculos sujo. Não, tá errado essa definição aí. Sentença não é o mesmo que frase. Quem falou isso aí não é o site pouco confiável. Errado. Sentença é o mesmo que oração, tá? Então, você vê que é muito fácil achar coisa errada na internet. Então, o que é uma sentença matemática? Sentença é uma expressão que tem valor matemático. Esse valor matemático tem que ter um verbo. O que é o verbo? Uma igualdade, como igual, uma desigualdade, quanto maior ou menor, ou eu poderia falar, por exemplo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo CDE. Isso é uma frase também, tá? Pessoal, eu estou notando que tem gente na aula que não se identificou. Mayara, depois a gente precisava combinar de você me ajudar nesse sentido. Quem não se identificou precisa se identificar. É obrigatório presente na minha aula e identificado. Não pode vir na aula e não se identificar, tá, pessoal? Isso é necessário, tá? Tem pessoas que, se você fizer um comentário aí no coisa, já sei quem é. Mas a identificação, principalmente de novatos, é obrigatória. Vocês veem uma pessoa diferente aí, pede para identificar. Bom, então uma frase é o quê? Tem sentido completo, uma oração, uma sentença. Então, você concorda que essas expressões aqui têm sentido completo? Essa e essa. Então, essas expressões aqui são chamadas de sentenças matemáticas. Certo? Ok? Deu para entender que é uma sentença matemática? Já 5 mais 2 e 5 mais x é como se fosse uma frase. A gente não coloca o nome de frase, tá? A gente chama de expressão. Então, essas que eu coloquei seta são sentenças matemáticas. No caso, essas sentenças aqui são sentenças fechadas. Eu não estou falando... Eu podia falar de geometria também. Não são equações. Eu podia estar falando de geometria também, tá? Só que eu estou falando só de números. Poderia falar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Isso é uma sentença também. E essa sentença, ou poderia falar A união com B igual 1, 2, 3. Isso também é uma sentença, tá? Isso é também uma sentença. Mas não vamos falar. Essas são sentenças fechadas. Você vai entender. Você vai entender, Ingrid. E essas são sentenças abertas. Uma sentença fechada, você concorda que dá para você dizer que isso é verdadeiro ou falso? Concorda? Concorda que eu posso falar que é verdadeiro ou falso? Por exemplo, Otávio é professor de geografia. Essa é uma sentença falsa. Concorda? Gustavo mora em Minas Gerais. Essa é uma sentença falsa, mas é uma sentença. Agora, se eu falar a caixa de cotonete é verdadeiro ou falso? Não sei, não falei nada da caixa de cotonete. Se eu falar, por exemplo, 5 mais 2 é verdadeiro ou falso? Não sei. Eu não sei. Então, uma sentença fechada e uma sentença aberta também. Por exemplo, 5 mais x igual a 7. Isso é verdade ou falso? Você concorda que depende do valor do x? Essa equação por si não é nem verdadeira nem falsa. Então, eu só posso dizer se é verdadeiro ou falso para a sentença fechada. Essa é verdadeira, essa é falsa. Agora, vocês entenderam porque eu pus 5 mais 9 igual 5 mais 2 igual a 9. Não deixa de ser uma sentença matemática, mas é uma sentença fechada.
As sentenças fechadas têm o nome também de proposição. Tá? E as sentenças abertas, elas têm vários nomes. Se uma sentença aberta composta por uma igualdade é a sentença 5 mais x igual a 7, isso aqui chama equação. Porque é uma sentença aberta matemática com valor desconhecido. Entendeu, Ing? Por que é equação? Só essa é equação. As outras não são equação. E essa aqui, como tem uma desigualdade, é chamado inequação. Tá? Uma equação não precisa ter uma letra só, pode ter mais de uma letra, tá? Ok? Ing? Bom, Ing sumiu. Agora vamos pegar as outras. Essas outras não são sentenças matemáticas, porque elas não são sentenças, elas são frases. Elas são sem sentido. Depois você me mostra aquele site aí que você procurou, que eu fiquei preocupado. Você vê o tanto de charlatão que tem na internet. Os caras se propõem a explicar o que não sabe, tá? Então, veja, essas duas sentenças aqui, elas são chamadas de expressões. Tá certo? Essa primeira expressão é chamada de expressão numérica. Enquanto essa expressão aqui embaixo é chamada de expressão algébrica. Estão entendendo? A gente está fazendo uma aula de classificação, tá? Então, cada uma dessas coisas aqui tem uma aula diferente para aprender. Tem uma aula de equação, tem uma aula de inequação, tem uma aula de expressão numérica, que a gente vai aprender várias aulas de expressão numérica, elas são bem mais complicadas que talvez possa parecer. Na prova de Picard, eu puxei a orelha do Luiz do Liceu e ele não apareceu na aula. Na prova de Picard, cai expressões complicadas. A expressão algébrica, ela também é bem complicada, tá? A gente vai aprender expressão algébrica nessas próximas semanas. Semana que vem eu já vou explicar um tipo de expressão algébrica chamado polinômio. A gente vai aprender daqui uma semana, tá? Também se estuda as proposições, certo? Que mais que eu quero falar? Quero falar que as coisas têm nomes diferentes. Por exemplo, aqui tem X e aqui tem X. Qual é o nome do X numa equação? Incógnita. Na expressão, ela tem outro nome, quem sabe? Variável. Fator, não. Fator é um pedaço da multiplicação. A gente, matemática, não usa nomes iguais, tá? Então, até usa, mas é muito raro, tá? Então, quem quiser tirar um print dessa tela, ficou lindo. O que estuda a álgebra? As expressões algébricas, principalmente, tá? Certo? Então, presta atenção no que eu vou falar. Em álgebra, nessa álgebra, certo? Não me interessa o valor do x. Estão entendendo o que eu estou falando? O x não é um valor desconhecido. O x é uma variável. Manda lá no grupo, ok, tirou print, isso aqui ficou bonito. Então, o x não é uma incógnita. O x é uma variável, tá? Ok? Certo? Então, a gente vai começar a estudar agora expressões, tá? Expressões. Então, vamos lá. Eu nunca sei por onde começar a explicar isso aqui. Vamos lá. Ó, tô escrevendo umas coisas aqui na lousa.
tá? Vamos lá. Eu tenho vício de colocar só X e Y. Já me alertaram que eu tinha que colocar outras letras para isso ficar mais claro. Mas no livro do Brasil, em geral, eu coloco só X e Y. Se você pegar o livro dos Estados Unidos, eles põem o alfabeto inteiro, tá? Então, no Khan Academy, vale a pena, Khan Academy. Depois eu tenho uma sala do Podemos no Khan Academy, tá? E tem uma sala do Podemos no Portal da Matemática. Depois eu falo sobre isso para vocês. Então, no Khan Academy, você estuda, usa outras letras. Não interessa as letras, tá? Vamos lá. Essas expressões, elas podem ser classificadas de várias maneiras. E eu notei que tem um canal lá de matemática que o cara não sabe essa diferença. É nítido. O cara falou que isso é uma... Ele não sabe. E ele ensina errado para 50 mil pessoas, tá? Então, vamos lá. Essas expressões aqui, elas não têm nenhuma restrição, você concorda? O X pode ser qualquer valor que você quiser, tá certo? Agora, aqui, o X tem que ser diferente de zero. Senão, essa expressão não faz sentido. Concorda comigo? Concorda que o X tem que ser diferente de zero? Aqui, o X tem que ser diferente de 4 e X tem que ser diferente de menos 4. Tá? Porque senão essa expressão não vai fazer sentido. Nesse caso aqui, o X tem que ser maior do que 1/3. Por quê? Iguala o denominador não é indeterminado, dá inexistente, porque 6 não pode dividir por zero. Existe indeterminação, mas nesse caso não é uma indeterminação. Então, veja, isso que eu coloquei de verde é chamado de condição de existência. Tá certo? Ok? As outras expressões não têm condição de existência. Elas valem sempre. O fato de ter uma condição de existência exige que você faça uma matemática diferente. Aí tem um vigarista lá, que eu fui tentar corrigir ele, e ele falou que é vigarista mesmo. Você estudar matemática, você vai ver que é vigarista. O cara tem 50 mil seguidores. Ele falou que era um preciosismo isso. Como pode ser um preciosismo? Uma das coisas que altera o exercício. Quando você vai cair no vestibular uma equação fracionária, se você não fizer condição de existência e der uma raiz falsa, você tem que excluir a raiz falsa da resposta. E o que o vestibular faz? Coloca uma equação fracionária que vai dar uma raiz falsa. E aí você tem que excluir essa raiz falsa ou você vai errar. Os vestibulares são feitos assim, para ver se a pessoa sabe a condição de existência. Então, quando o vigarista ensina e diz que é uma coisa, você desaprende, certo? Não é que o canal é ruim, mal explicado, não é isso, pode ser até bem explicado, tá? O que é isso o quê? Não entendi. Desistência? Não falei desistência. Falei essa palavra desistência. Foi condição de existência. Condição, tá escrito aqui, ó. Condição de existência. Tá? Aí vamos entender o nome das expressões. Essa expressão, que tem letra no denominador, é chamada de expressão fracionária. Então, se tiver letra no denominador, é expressão fracionária. Por quê? Porque ela tem condição de existência e você precisa de um novo estudo. Agora, essa expressão aqui é fracionária? Essa que está aqui, essa que eu pus a setinha? Essa expressão é fracionária, x menos 3 sobre 4? Não, porque não tem condição de existência. Certo? Os coeficientes, a gente vai aprender daqui a pouco o que é coeficiente, são todos números. Não tem coeficiente e letra. Já quando a expressão está dentro da raiz, ela é chamada de expressão irracional. Às vezes, eles chamam de expressão racional fracionária. As outras expressões são chamadas
de expressão inteira ou de polinômios. Ou expressão racional inteira, tá? Todos esses são polinômios. Ah, mas esse aqui não tem cara de polinômio. É, porque, em geral, quando você faz polinômio, você escreve assim. Tá? Então, o que é um polinômio? É uma expressão racional inteira. Polinômio é o sinônimo de expressão racional inteira. Entendido essa explicação que eu fiz? Eu vou dar para vocês umas 5 aulas, 5 semanas de polinômios. Depois eu vou falar das frações algébricas. As frações algébricas são as expressões fracionárias. Por último, eu vou falar para vocês expressões irracionais. Ó, Ingrid, você entendeu o que é polinômio, você tem que ter entendido o que não é polinômio. Você entendeu o que é uma expressão fracionária e irracional? Polinômio é o que é o resto, certo? É claro, não é só isso, né? É uma expressão inteira. Inteira é o seguinte, ela não tem condição de existência. Ela vale sempre. Então aqui, ó, essa explicação anterior foi só para vocês entenderem o que é polinômio. Por isso que às vezes, se vocês ficar perdido, pede para explicar de novo, tá? Se tiver denominador, letra no denominador, a expressão é fracionária. Eu preciso escrever as condições de existência, tá? Certo? Já se a expressão é irracional, ela tem letra dentro da raiz. Caso contrário, ela é um polinômio, tá? Usando só as 4 operações e raiz. Claro, não pode ter letra na expoente. Tem coisas mais complicadas, tá? Eu não estou falando... Eu vou explicar polinômio de outra forma. Por exemplo, eu não estou falando disso aqui e nem de coisas assim, tá? Aqui não vamos estudar isso, não vamos estudar isso agora. Não vamos estudar nesse curso, tá? Certo? Certo, Ing? Se não é irracional nem fracionária, tem uma tendência a ser. Por que é estranho? Me fala. Não tem nada. Se você está achando estranho, provavelmente você não entendeu. Então eu preciso te explicar. Me explica. O que você achou estranho? Se quiser, pode falar em áudio. Eu acho importante. Como explica mais simples? Tá, vou explicar tudo de novo. Presta muita atenção. Não tem nada de estranho, eu expliquei da maneira mais simples possível. Tá? Então vamos lá. Ó, presta atenção em todo o contexto, senão você não vai conseguir entender. Aqui, ó. X mais Y. 3x2y menos 4x mais y2. 5 sobre x menos 3. 4 sobre x mais 1 sobre x2. X menos 4 sobre 3 menos 1 quinto. Raiz quadrada de 3x menos 4. 3 raiz de 3x menos 2. E raiz quadrada de 5x2 menos 4x. Presta muita atenção, Ingrid. Vamos lá. Esse x e esse y pode ser qualquer valor que eu quiser? Ou ter algum valor que ele não pode ser? Pode ser qualquer um, professor. Qualquer um. Aqui também, né? X e y, qualquer valor. Sim. Já aqui, Ingrid, não pode ser 3. Por que aqui não pode ser 3?
Porque se eu colocar 3 menos 3 é zero. Certo? Então aqui eu impus uma condição de existência. Igual aqui. Aqui o x não pode ser zero. Como porque seria o zero, Mariana? Porque se fosse zero, não existe fração com Não, zero. não, não. Eu tô querendo entender a pergunta da Mariana. Ah, porque você está afirmando, né? Porque seria zero. 3 menos 3, zero. Certo? Se o x for 3, 3 menos 3, zero. Ah, tá. Então essa equação aqui, essa equação não. Essa expressão aqui, ela é fracionária. Porque ela tem uma letra no denominador. Entendeu isso, Ingrid? Ela tem uma letra no denominador, então ela é fracionária. Certo? Aqui não tem letra no denominador. Aqui não tem condição de existência. Não tem letra no denominador. Se não tem letra no denominador, aqui não tem condição de existência. Aqui tem condição de existência. X tem que ser maior, X tem que ser maior do que 4 terços. Concorda? Por que X tem que ser maior do que 4 terços? Porque se eu colocar o número menor que 4 terços, por exemplo, menos 1, isso aqui vai dar negativo. 3 vezes menos 1, menos 3, menos 4, menos 7. Não pode ser negativo. Essa é uma expressão irracional. Porque eu tenho uma obrigatoriedade do que está dentro do denominador ser irracional. Essa aqui é tão complicada, tá? Que o x tem que estar num certo intervalo. O x tem que ser menor que zero, ou nem dá para vocês saber, menor, né? Ou maior. Isso aqui tá maior. X tem que ser menor que zero, ou x maior que 4 quintos. Vocês vão aprender lá no ensino médio por que faz essa condição de existência. Então aqui é irracional. Precisa saber parábola para entender isso aqui. Então aqui eu tenho condições de existência. Certo, Ingrid? Entendeu o que eu falei? Tem alguma condição de existência em qualquer um dos outros? Não, tá errado, Gustavo. Não, professor. Não, peraí, tem no Ah, x menos 4 sobre 3 menos 1 sobre 5. qual a condição de existência? Ah, não tem não, desculpa, não tem não. Então, essas são expressões inteiras. Essa é inteira, essa é inteira, essa é inteira e essa é inteira. Professor, Essa expressão inteira são chamadas de polinômios. Você tem que organizar elas, tá? Fala, Leonardo. quando o x está no numerador, sempre não tem. Ah, me esqueci. Pode ser qualquer número, certo? O x. Sim. Uhum. Entendeu, Ingrid? Pode falar, Rita. Professor, eu sei que também polinômio me lembrou outros nomes, como binômio, trinômio, monômio. Tem alguma coisa a ver Sim, esses são termos? tipos de polinômios. Isso daqui é um binômio. Isso Entendi. daqui é um trinômio. Isso daqui é um trinômio também, só que tem que decompor. Isso aqui é um binômio, tá? Mas Para qual a diferença, entender. professor? Hã? Qual a diferença entre binômio, trinômio e Vou, monômio? vou explicar agora, tá? Vamos lá. Nossa, não deixei espaço. Que eu fiz. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Tem espaço, estou fazendo para trás. Estou igual Siri. Vamos lá. Atenção. Muita atenção. Vamos pegar um pedaço da conta. Esse pedaço ele vai ser composto por um número e uma parte de letra, tá? Presta muita atenção no que eu vou fazer aqui. Eu estou pegando só um pedaço do número, tá? Estou pegando só um pedaço.
Tá vendo isso que eu fiz aqui? Isso que eu fiz aqui são pedaços de polinômios, concorda? Que é composto número seguido de letra, tá certo? Concorda que em todos os casos eu tenho um número seguido de letra? O número Não, aqui professor, é por causa menos que... 5. Hã? Ah, não, tá assim, por causa que eu ia falar do menos x, mas só que o menos x também tem um número, por causa que é menos 1x. Então, aqui tem número. Número sempre tem. Aqui, concorda que é um quarto, o número? Aqui é um quarto vezes x. Aqui é raiz de 3. Aqui é menos 5. Aqui é menos 8. Aqui é 1. Quando não tem é 1. Né? Aqui é 1 quarto. 1. E aqui é menos 1. Concorda que todos os números têm uma letra? Esses números são chamados de coeficientes. Então, isso aqui são os coeficientes. Esses são coeficientes. Hoje tua amiga Inaê não veio, Iris? Vou falar para ela vir mais, participar mais das coisas. Agora, e as letras que estão aqui? Aqui não tem, né? Como é que chama essas letras? Como é que chama essas letras? Parte. Não. Variável é o x, o y. Eu estou falando a letra inteira. X é uma variável, sim, mas eu estou falando do x2, por exemplo. XY. Parte literal. Quando você junta um coeficiente e uma parte literal, você tem um objeto chamado termo algébrico. Termo algébrico é um coeficiente mais uma parte literal. Qualquer polinômio pode ser decomposto em termos algébricos. Frações algébricas e expressões irracionais não podem ser reduzidas em termo algébrico. Tá? Por isso que não é não é um preciosismo. Isso é importante. Certo? Dúvidas até agora? Beleza. Então vamos lá. Eu posso juntar termos algébricos. Tudo que não é polinômio não pode ser reduzido em termo algébrico. Por exemplo, é a expressão irracional. Ela não pode ser termo algébrico. A fracionária também não pode ser transformada em termo algébrico. Certo? Vamos lá. Tudo isso aqui que eu escrevi são polinômios, certo? Polinômios são compostos. Tudo isso aqui é polinômio. Polinômios são compostos por termo algébrico. Quantos termos algébricos eu tenho aqui? Rita, presta atenção nisso que vai responder uma dúvida tua. E do Leonardo do Sul. Quantos termos algébricos eu tenho ali? E aqui, quantos eu tenho? E esse daqui próximo, quantos eu tenho? 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, quantos eu tenho? X2, Y mais 3. 3? Eu tenho 3 aí nesse próximo? 2? Tem só um, né? Não tem o sinal de mais. Não tem, só tem um número aí. Tem um coeficiente que é 1 e o resto é a parte literal. Tem um só. E aqui, tem quantos esse próximo? 3. 3. E o último ali, tem quantos? 2. Que vai definir quantos tem o sinal de mais e menos. Rita e Leonardo, quando tem 3 termos,
trinômio. Tri é 3, né? Então, isso aqui também é um trinômio. Quando tem 2, é bi. Bi é 2, né? Bicicleta. 3, quando tem um só, é monômio. Um termo algébrico é um monômio, né? Tá? 4 não tem nome. É igual monossílaba, dissílaba e trissílaba. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Tem 7 sílabas. Qual que é o nome? Não tem. Uma polissílaba, mas tudo é polinômio. O monômio é um polinômio, o binômio é um polinômio, o trinômio é um polinômio. Um termo, monômio. 2, binômio. 3, trinômio. Pode falar, Rita. Professor, Rita primeiro, só um minuto, Leonardo. Fala. o que significa nômio? Porque tri eu sei que é 3, mas nômio significa o quê? Bi eu sei que é 2 e nômio, É uma entendeu? boa pergunta, não sei. Entendeu? Eu acho que eu não sei. Nome deve ser um termo algébrico, né? Aí seria etimologia, né? Polinômio é o nome da expressão. Aí o nômio, acho que não significa nada. Né? Igual hipotenusa. O que é uma hipotenusa? Um cateto. Cateto é um porco do mato. Não sabemos. Entendeu? Pode falar, Leonardo. Professor, mas nesse que tem 4 termos algébricos, a gente poderia chamar de 4 termos algébricos? Sim, pode. Não, Ah, tá. alguém inventou para dar o nome. Por que Gustavo chama Gustavo? Mãe dele falou: Nossa, que bonitinho, tem cara de Gustavo. Pôs o nome de Gustavo. Ou, meu tio avô chamava Gustavo, eu gostava dele. Chamar Gustavo, certo? Tem uma menina que chama Aureliana. É o nome da trisavó dela, provavelmente. É um nome feio pra caramba. Ela é bonitinha, gente boa e meio louca. E o Bruno Fuentes adora ela, né, Bruno? Né, Bruno? Então, trinômio tem 3 termos. Tem a ver com nome, né? Mas binômio tem 2, monômio tem 1, certo? Então, não tem. Vocês vão falar. Expressões algébricas, todas elas podem ser divididas em termos. É igual essa aqui. Essa aqui eu falei que é um polinômio, né? Pode ser dividido em 2 termos, ó. É um binômio. Ok? Certo? Professor, Oi. mas existe alguma expressão que não seja um polinômio? Uai, aqui, ó. Isso aqui não Uma é um expressão polinômio. algébrica. Aqui, essa. Ah, Qualquer expressão que tenha condição de existência não é um polinômio. sim. Agora eu Basta entendi agora. ter uma letra dentro da raiz ou uma letra no denominador, não é um polinômio. Por isso que o cara lá do canal que não sabe matemática, eu fui ver os vídeos dele, é horrível. Entendeu? Ele só ensina truque, ele não sabe matemática. Entendeu? E tem 50 mil seguidores. Triste demais. Tá? E você vê pela lógica que o cara não sabe. Entendeu? Se você entender, você do oitavo ano, você vai perceber que o cara não sabe. Mas é mais fácil o aluno entender do que o professor. Aí tem um monte de exercício. Ó. Classifique a sentença em aberta, fechada, verdadeira ou falsa. Então, essa é aberta, essa é aberta, essas 4 são fechadas, tá? Essa aqui é verdadeira, essa é falsa, e essas 2 não dá para classificar por serem sentenças. Não, mentira. Essas são abertas. Essas são fechadas. Aberta não. Certo? Eu não vou ficar fazendo exercício aqui, tá? Depois. Professor, eu só entendi aberto e fechado. O que seria isso? É uma das coisas mais importantes que eu estava explicando naquela hora, tá? O que é aberta? É aquela que você não sabe se é verdadeira ou falsa. 5 mais x igual a 7, 5 mais... Isso aqui é verdadeiro ou falso? 5 mais 7 5 mais x igual a 7 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O verdadeiro? 5 mais x?
Sim, igual a professor, tem como 7. fazer 5 mais 2 igual a 7. Ué, mas eu tô falando 5 mais x igual a 7. Não 5 mais 2 igual a 7. 5 mais x igual a 7, verdadeiro ou falso? Não entendi. Não dá pra saber, porque e se o X for 3, se o X for 6? Então, Leonardo, eu vou te falar uma coisa. O menino é do Rio de Janeiro. É verdadeiro ou falso? Não dá pra saber. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Que gritos são esses? Nossa, que susto. O menino é do Rio. É verdadeiro ou falso? Não tô falando da Anitta. Girl of Rio. O menino é do Rio. Verdadeiro ou falso? Responde aí, galera. Verdadeiro? O menino é do Rio verdadeiro? Depende do menino. Depende do menino, Leonardo. Ah, tá, eu entendi agora eu entendi. Se o menino for o Guilherme, é falso. Se o menino for você, é verdadeiro. Você é do Rio, ué. É Entendeu? como se eu Deixa eu tivesse falar, falado o que menino qualquer é do Rio? menina do Rio. É como se eu falasse que qualquer menina do Rio. Não, qualquer menino não. O menino do Rio, não sei. Entendeu? Então, se eu escrevo 5 mais x igual a 7, não é nem verdadeiro nem falso. É uma sentença aberta. O menino é do Rio, é uma sentença aberta. Agora, se eu falar Leonardo é do Rio, aí sim, uma sentença fechada. Então, 5 mais 2 igual a 7 é uma sentença fechada. 5 mais 2 igual a 9 é uma sentença fechada. Falso, mas uma sentença fechada. Certo? Eu não sei se uma equação é verdadeira ou falsa, tá? Mas a gente vai estar estudando agora expressão algébrica, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, determine quais e quantas variáveis possuem as equações. Essa equação possui só uma variável, concorda? Já essa equação possui duas. Essa equação possui duas variáveis. Essa equação possui uma só. Essa equação possui três. Certo? Acabei de falar, Ana Clara. Não tá prestando atenção, sem vergonha. Certo? Preciso explicar para vocês uma coisa. Olha aqui. Resolva a equação ax mais b igual a c na incógnita x, sendo a, b e c parâmetro. O que é um parâmetro numa equação? O que é um parâmetro? O que é um parâmetro? Parâmetro é o que é variável na equação. Se a x mais b é igual a c, eu quero saber o valor de x. X, então, é c menos b sobre a, concorda? Passei o b para o outro mesmo, passei dividindo. Então, x é a variável, é incógnita. E c, b e a são os parâmetros. Vou dar um exemplo para você. Você já viu aquela fórmula para calcular se você está gordo ou não? IMC. Como é que calcula o IMC? É o peso sobre a altura ao quadrado. O peso e a altura você tem, né? Então, peso e altura são os parâmetros, tá? São os parâmetros. E o IMC é a variável. É o que você quer encontrar. Incógnito. Pode falar, Leonardo. Professor, esse parâmetro, tipo, x igual a 1, 1 seria um parâmetro ou não? 1 é letra? O que é um parâmetro? Não, peraí. Não. Não estou entendendo. X, o parâmetro é o B e o A. Seu B e o tá, A. entendi. Nossa, Zé Entendi. Thiago, equação literal. Como é que você faz uma equação literal? Para você saber o que é um parâmetro. Qualquer equação literal tem você precisa definir quais são os parâmetros. Pode falar. Não, Otávio, eu tava falando da fórmula pra saber se tá gordo. Ah, entendi. Tem o IMC, Índice de Massa Corporal. Isso cai muito, ó, para saber se você tá gordo. Eu, por exemplo, não tô tão gordo. Mentira. Olha, minha comida é muito balanceada. Olha aqui, ó.
Aí que comida nutritiva. É super nutritivo. Entendeu? Pingolitos. E fede. É tipo fofura daqui do Rio. Hã? Só que os Minas Gerais é como se fosse fofura, né? Aqui tem um monte. Entendeu? Aqui no meu bairro seria Gula. Então, ó, algumas equações são impossíveis. Deixa eu te dar um exemplo. 0x igual a 5. Tem como multiplicar por 0 e dar 5? Isso existe? Não, isso é uma equação impossível. Agora, existe uma outra equação assim. X mais x igual a 2x. Quando que x mais x é igual a 2x? Quando o X for igual a 1. Quando x é igual a 2. É? Igual a 1, não, porque cada X é igual a 1 e 1 mais 1 é 2. Só quando x é igual a 1 que x mais x é igual a 2x? Na verdade é a mesma coisa, pode ser qualquer um número. Qualquer número. Qualquer número. X mais x sempre é igual a 2x. Isso é chamado de identidade. Porque não interessa o valor do x, isso é sempre verdadeiro. Certo? Ia perguntar, Gustavo? Não entendi nada, Milena, depois eu explico. Certo? Aqui eu estou perguntando restrição de equação. A restrição de equação é condição de existência. Não é desistência, não, viu, Leonardo? O Leonardo achou que era condição de Não fui eu existência. não, professora. Não, o Guilherme. Não é desistência, não, Guilherme. Guilherme, eu juro para você, quando eu estou ensinando retas concorrentes, já mais de uma vez perguntaram para mim, cadê as correntes das retas concorrentes? Mas cadê as correntes, professor? Não estou enxergando as correntes. Não, é condição de existência, tá? A condição de existência aqui é que P, Q e S sejam diferentes de zero. A condição de existência aqui é que x mais 2y seja maior que zero, xy maior que zero e x menos 4 maior que zero. Maior ou igual, né? Pode ser igual. Tá? Certo? Não, mas eu falo correndo mesmo, Guilherme. Dá a impressão de que eu estou falando isso mesmo. Tem muita coisa interessante, né? Eu lembro que... Bom, não vou contar. E quando esse objeto algébrico, quem sabe como é que é? Eu tenho aqui uma equação com duas variáveis, e eu tenho aqui outra equação com duas variáveis, e eu tenho uma chave. Como chama esse objeto aqui? É como se fosse plano cartesiano, né, professor? Esquema de equação. Plano cartesiano, Leonardo. Isso que é minha preocupação. Você chamar isso aqui de plano cartesiano... A x mais by é igual a c. Você chamar isso aqui de plano cartesiano é a mesma coisa que chamar soma de fração de mínimo múltiplo comum. Certo? Isso aqui você pode plotar no plano cartesiano. E os professores ensinam a fazer esse sistema no plano cartesiano, porque é muito importante fazer isso no plano cartesiano para você classificar os sistemas. Um sistema que tem retas paralelas é um sistema possível indeterminado. Não, impossível. Se as retas forem coincidentes, possível indeterminado. Se as retas forem concorrentes, possível determinado. Então, esse objeto algébrico chama sistema. Tá? Sistema de equações. Sim, é um sistema linear. Mas podia não ser um sistema não linear. Tá? O sistema linear, Mariana, é um sistema que todas as variáveis não estão ao quadrado. Ou seja, não, todos os termos são do primeiro grau. Nossa, estou esquecendo de falar uma coisa muito importante para vocês. Olha isso aqui. Vocês sabem o que é grau de um termo? O que é o grau de um termo? Professor, grau é a soma dos poentes. Mais ou menos.
Grau não é aquela tava no fluxo. Não. Grau, nem aquele fica no posto. Então, o grau aqui é 2. Mas por que é 2? Porque 6x é 6xx, é como se tivesse 2x. Então, o grau aqui é 2. Tá? O grau aqui é 1. Porque é só um x. O grau aqui é 3. Tá? E se tiver um número sem coeficiente, isso aqui é chamado de grau zero. Certo? O expoente é o grau? É, pode dizer que sim, mas igual aqui. Qual é o grau dessa expressão aqui? 3xy. 2. 2. 2, porque o x é 1, y é 1. Então é grau 2. Olha o que eu expliquei aqui em cima. Ó. Isso aqui é 6xx, por isso que é segundo grau. 6xy. Igual aqui. Aqui é x, y, y. Então o grau aqui é 5. Claro que você pode somar o expoente. O grau aqui tem que pôr 1 ali. O grau é 8. 8. A gente fala segundo grau, quinto grau, sexto grau. Agora, o grau zero, quando tem uma expressão de grau zero, esse termo é um termo independente. É muita informação, né? Por isso que você tem que fazer exercício. Na hora que eu Interessante. na plataforma, tem que fazer exercício para ir acostumando com esses nomes. É igual eu, já decorei o nome de vocês tudo aí. E não decorei porque eu fiquei numa lista. Essa é a Mel, ela é de Belo Horizonte. Essa é a Bruna, de Araguá do Sul. Esse é o Thales, é de Joinville. Essa é a Fernanda, que é do Pará. Não. Entendeu? Você vai acostumando, tá? Com as pessoas. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte. E um grau de um polinômio? Qual que é o grau desse polinômio aqui? É 3, professor? Não. Esse termo é do segundo grau. Esse termo é do primeiro grau. E esse termo é independente. Qual é o maior deles? É o termo do segundo grau? Então, esse é uma expressão, um polinômio do segundo grau. Igual aqui. Aqui é terceiro grau. É um trinômio do segundo grau. Isso aqui é do segundo grau. Então, esse é um polinômio. Esse de cima era polinômio do segundo grau. E esse de baixo é um polinômio do terceiro grau. E esse daqui? Esse é do segundo grau. Esse é do primeiro grau. E esse é independente. Então, qual é o grau desse polinômio? Certo? Ó, eu vou contar um negócio aqui para vocês, que é muito básico de matemática, e não sei nem onde colocar aqui. Eu tenho o polinômio em x, com uma variável só, tá? Polinômio de uma variável só. Quando eu escrevo assim, x4 menos 3x mais x5, o grau dos termos está em ordem? O grau está em ordem? Não. Mas se eu escrever x5 mais x4 mais 3x, isso é chamado de polinômio ordenado. O que é um polinômio ordenado? É um polinômio com uma variável só que eu ponho em ordem, tá? E se eu colocar os graus que eu não tenho, 5x mais x4 mais 0x3 mais 0x2 menos 3x mais 0, o 0 não serve para nada. Eu chamo isso de polinômio completo. Certo? Esse polinômio aqui já é completo. Ó.
Agora, esse polinômio aqui, para ser completo, x3 menos 4x2 mais 0x mais 0. O que você não entendeu? Me fala para eu explicar de novo. Ordenada é pôr em ordem. Uma hora é 5, depois é 4, depois é 1, certo? Eu pus em ordem. Que eu pus em ordem. 5, depois 4, depois 3. A ordem das parcelas não interessa. Você entendeu o que é um grau? Não, grau peraí. Grau é o expoente. Expoente 2, grau 2. Expoente 1, 1 mais 1, 2. Expoente 1, grau 1. Expoente 3, grau 3. Como faz o cálculo do quê? Não faz cálculo nenhum, só conta. Ah, nem conta, que é 3, o grau é 3. Aqui não tem, é grau 1. Aqui é 2 e 3, então você tem que somar. 2 mais 3, 5. Certo? Não estou entendendo a tua dúvida. Não estou entendendo. E se não tem grau, não tem letra, é grau 0. Agora, o que vem primeiro? 5 vem antes do 4, não é? Então, pôs 5 primeiro. Não, desculpa. 5 é maior que 4, né? Que é maior do que 1. Então, põe 5 primeiro, depois 4, depois 1. Só que 5, 4, 1, tá faltando número aqui. 5, 4, 3, 2, 1. O que não tem, eu pôs 0. Porque 0 vezes x3 é 0. 0 vezes x2 é 0. E 0 é 0. Tá bom? Ok? É muito nome, tá? É muito nome. E são tudo nomes simples para coisas complicadas. Vamos classificar os objetos algébricos. Como é que eu chamo essa coisa da letra A? O que é isso da letra A? Como é que chama essa coisona aí? Como é que chama, pessoal? Eu tenho um montão de coisa igual a 5. Como é que chama isso aqui? Polinômio? Isso é um polinômio? Uma equação, professor? Isso é uma equação. Tá igual a 5, é uma equação. Certo? E esse daqui? Que tem o menor ou igual? Como é que chama? Inequação. E aqui? Tem uma raiz, tem um menos, não tem sinal de igual. Como é que chama isso aqui? Expressão fracionária? Expressão é irracional, né? Porque tem raiz. Uma expressão. Eu vou colocar só a expressão. No caso é irracional. Mas não vamos colocar o irracional, não, tá? Vou colocar só a expressão para não confundir. Quando tem raiz e fração, irracional prevalece. Tá? Irracional é mais forte. Isso aqui é o que, essa letra D? Polinômio? É um polinômio. Um polinômio é o quê? Uma expressão. No caso, aqui, deixa eu pôr. Aqui é racional e aqui é um polinômio. E essa letra E é o quê? Equação, expressão, inequação, expressão. E a letra F? Tem o igual. Equação? É uma equação. Ah, uma coisa que eu não coloquei é uma expressão algébrica, tá? Expressão algébrica. E essa expressão, isso, letra G, não tem igualdade, mas não tem X. É uma expressão, professor. É uma expressão, tá? Mas é uma Expressão expressão fracionária? numérica. Não, expressão numérica, não tem letra. Ah, é verdade. Não é uma expressão algébrica, uma expressão louquinha, né? Professor, mas isso continua sendo álgebra ou isso é aritmético? Não é álgebra. Não se estuda em... Isso aqui da letra H é o quê? Equação.
E uma equação, no caso, é fracionária. Essa aqui é uma equação irracional. E essa aqui é uma equação fracionária. Entende? Aí na escola tem uma matéria para ensinar a equação irracional. Tem uma matéria para ensinar a equação fracionária. Presta atenção, por que aquele charlatão que diz que uma equação que tem denominador sem letra é uma equação fracionária é complicado? Porque tá vendo aqui não é x mais 2, x mais 3 e x isso aqui? O que você faz para resolver uma equação? Você não tira o mínimo do denominador? Concorda comigo? Que você tira Sim. o mínimo multicomum? Aqui você vai ter que tirar o mínimo multicomum de x mais 2, x menos 3, x2 mais x menos 6. Como você tira o mínimo multicomum de x mais 2, x menos 3 e aquela outra coisa ali? Fatorando? Ué, mas você sabe então. Né? Não multiplica tudo não. Pode até fazer. Mas tem um jeito de achar o mínimo múltiplo comum daquelas expressões. Não. Você vai fatorar o mínimo múltiplo comum. Certo? É um pouco mais complicado. Não vou falar agora, nem tem condição de falar agora, mas se vocês continuarem fazendo curso, vocês vão aprender a achar o mínimo múltiplo comum disso daqui. Então, veja, aí o cara ensina que equação fracionária é que tem número no denominador. Aí o cara não estuda isso aqui, porque nem sabe que existe. Um vigarista diz que é uma preciosidade. Comentou lá. Talvez até apareça lá no Podemos, vocês vão ver quem é um vigarista. Entendeu? Aí o vigarista, ele vai coisar. Bom, não, a Ana está falando uma brincadeira. E como é que chama a expressão na letra I? Sistema. É um sistema 3x3 que a gente chama. Porque tem 3 equações e 3 variáveis. Tá? Então, esse 3 é sistema de 3 equações por 3 variáveis. Eu pretendo dar um curso só de sistema desse tipo aqui, que é linear. Sistema linear é um sistema que só tem termos do primeiro grau. Tá? Essa palavra linear é associado a expressões algébricas que têm apenas termos do primeiro grau. O que é uma expressão linear? É uma expressão que nenhum termo tem grau maior do que 1. Isso daqui é uma expressão linear, tá? Pode ter um termo independente. Linear não pode ter termo de segundo grau. Fala. Pode resolver o sistema somando tudo? Não, né? Certo? Tipo, você somar 3z mais z mais 3 e colocar todas as... Não é simples assim, Leonardo. É bem complicado. Por que é linear? Depois a gente explica isso, Leonardo. Aqui você tem várias sim, maneiras. agora eu me lembro. Não. É tipo quando você vai fazer o plano cartesiano, não é? É a mesma coisa. Não, porque é o sistema 3x3, tinha que ter o eixo Z. Tá, o Leonardo está perguntando, deixa eu explicar. Leonardo, sistema 3x3 tem várias maneiras de fazer. Só que para você fazer de uma forma simples, você tem que saber o que é uma matriz, tá? Então você vai transformar esse sistema numa matriz, certo? E aí você pode achar os determinantes dessa matriz, ou você pode usar um sistema chamado escalonamento, que o mais comum é o método da eliminação de Gauss, tá? Então, resolver um sistema 3x3 é difícil. Agora, você também pode tentar resolver ele na unha. Que jeito? Isolando as incógnitas e tentar fazer sumir uma delas. Nesse caso, é bem complicado fazer isso. Mas você pode ir mexendo, até sumir. Eu vou dar um curso de sistema 3x3. Não é fácil. Respondendo, só um minuto. Respondendo, Ingrid. É linear, Ingrid, porque se você representar isso daqui, xy mais 4, num gráfico, vai dar xy mais 4. Eu acho que isso aqui vai dar uma elipse, certo? Uma elipse, não vai dar uma reta. Agora, se eu representar 3x mais 2y menos 4, vai ser uma reta no plano cartesiano. Então, por isso que é linear. No caso, se tiver o z, não vai ser uma reta, mas vai ser um plano, certo? Então, 4x menos y mais z igual a 2 é um plano, tá? Mas o linear é o seguinte, o maior grau é 1, ou seja, uma equação linear é uma equação polinomial de grau 1, tá? Então, isso daqui é uma equação linear, tá certo?
Tava sentindo falta sua, Fernanda. Fernanda não fala nada, mas tava sentindo falta. A nossa representante da região norte. O Valdir, ele entra na aula e some. Ele é o único do centro-oeste também. Tinha um pessoal de Brasília, mas eles sumiram. O Omar sumiu. Agora do sul, sudeste, nordeste, toda hora tem. Do norte só tem a Fernanda. Pode falar, Rita. Professor, para responder, para resolver o sistema 3x3, seria a mesma coisa de resolver o sistema 2x2, por exemplo? Eu conheço três métodos, né, para resolver um sistema de equação 2x2, que seria o da adição, substituição e da comparação. Seria a mesma coisa para o sistema 3x3? Acabei de responder a tua pergunta. Eu respondi a tua pergunta antes. Pessoal, quem chegou aí precisa se identificar. Fernanda, o Nicolas Induze. Pessoal, não pode ficar sem se identificar, viu? Acabei de responder a tua pergunta, Rita. Você, para responder um sistema, você tem que fazer uma matriz, certo? E você tem que usar um método que pode ser tanto um negócio chamado regra de Cramer, que é feito por determinantes, ou que você faça um método chamado escalonamento, que o mais comum é o método da eliminação de Gauss, certo? Dá para fazer pelos métodos tradicionais? Vamos lá. É claro que você pode tentar usar o método da adição, ou da substituição, ou da comparação. Acontece que, vamos pensar, método da adição não vai dar em nada, porque você não vai conseguir eliminar duas variáveis de uma vez só. Pode ser que até na sorte consiga. Pensa bem, que jeito você vai usar o método de adição aí? São 3 variáveis. Você também não pode usar o método da substituição facilmente, porque qualquer letra que você isolar, você vai ter duas. Tá? Alguns sistemas, você consegue fazer substituição quando falta tem um termo zero. Aí você consegue usar o da substituição. E o da comparação é a mesma coisa que o da substituição. Então não é simples, tá? Um caso ou outro você faz. Mas se você quiser arriscar os métodos e ir fazendo, você consegue chegar na resposta. Fala, Leonardo. Professor, mas se eu substituir, tipo, 3x mais 2y, aí eu substituir 3z por... Aí vai dar duas variáveis, certo? No lugar de z. Aí depois é só substituir uma delas. Isso que eu tô falando acabei de falar para Rita. Você pode fazendo um monte de coisa que você consegue. Só que não é tão simples. Você vai falar, eu vou isolar o Z. Tá. Se você isolar o Z aqui, certo? E substituir aqui e aqui, você cai para o sistema de 2x2. Dá para fazer isso. E você isola o Z em uma delas. Aí você substitui. Aí você some o Z. Mas vai dar um trabalheira, mas dá. Certo? Tá, como chama a letra J aqui? Inequação. E a letra K? Equação. Equação. No caso, fracionária, tem que colocar a condição de existência. Se você não colocar a condição de existência, vai chegar na prova do vestibular e, certo? Vai errar. Porque quem elabora essas provas de E fica isso. Se você não fizer a condição de existência, o cara põe de propósito, tá? Não, vou. Mas você tem que continuar fazendo o curso, né? E tem que tentar fazer aquele exercício da plataforma. Vou sim. Só que aí demora, porque é muito detalhe. Isso aqui é uma expressão algébrica. Isso aqui é uma expressão algébrica. No caso aqui é um polinômio. E aqui é uma equação fracionária. Alexa Milena, você está aí ainda? Toda vez que eu vejo o nome Alexa Milena, eu tenho vontade de falar: Alexa, apaga a luz. Entendeu? Me faça companhia na aula hoje das 8. Entendi a piada. Me faça companhia na aula das 8. Eu estou pulando coisa. Um detalhe. Isso aqui é uma equação. X mais Y igual a 10. Tá? Fala para mim uma solução dessa equação. Soluções não, esse termo está errado. Tira um print. Deu exemplo de resposta?
Tira um print disso, Mayara. Põe no grupo de erro. 5 mais 4 igual a... Hã? 5 mais 4, Mariano? 5 mais 4 é 10? Dá um exemplo de resposta dessa equação. X mais y igual a 10. X igual a 6, y igual a 4. Eu ponho num par ordenado. Isso aqui é uma resposta, tá? Eu sempre escrevo por convenção XY. Então, XY é uma das respostas. É a única. Ó, a Laura Maltaroli colocou e a Mariana colocou outra resposta. Mas vocês pensam muito dentro da casinha. Não, isso não. Isso não, Guilherme. São dois números, né? Tem um valor para X e um para Y. Um valor possível seria menos 1 e 11, concorda? Concorda que menos 1 e 11 é a resposta? Concorda que 9,5 e meio é resposta? Não, vocês estão só de inteiro, eu pus ali um fracionário. Pode ser até irracional. Pi e 10 menos pi. Pi, isso, Guilherme, é 1,75 e 0. Não, 1,75 e 8,25, né? Tem que dar 10. Certo? Então tem infinitas respostas. Isso aqui é uma equação, tá? Não é porque tem duas letras que deixa de ser uma equação. Isso aqui é uma inequação. Esse sinal aqui é um sinal de desigualdade. Tem vários. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Tá? A Laura deu um exemplo menos 5 e 15 do outro lá. Também serve. Vamos passar. Quero mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pular. O que é isso aqui? G igual a PHD. Como é que chama essa equação aqui? Isso é uma equação e PHD são parâmetros. Mas qual é o nome de um objeto dessa equação aqui? Ela tem um nome especial. Quem sabe o nome disso? Ensinado por Severo Snape na aula de poções. Como chama isso? Fórmula. Ensinado também em defesa contra a arte das trevas. Isso é uma fórmula, certo? Então, fórmula é uma equação que tem como objetivo resolver. Isso aqui é uma fórmula para saber o gasto em quilowatts-hora de um aparelho. Eu vou colocar exercício para vocês fazerem. Ó, presta atenção. Nem tudo o Otávio explica. Tem coisa que o Otávio põe lá na plataforma para que você aprenda sozinho. Usar fórmula é para vocês aprenderem sozinho. Não vou ficar ensinando a usar fórmula aqui, tá? Em física e química, biologia e geografia tem muita fórmula. Ó, aqui é uma fórmula. Certo? Ó uma fórmula da dieta. Tem um monte de fórmula aqui, tá? Olha as fórmulas, ó. Então, fórmula é isso aqui. Olha para você ver. Turnover. Admitidos mais desligamento dividido por 2 vezes 100 sobre média. Tá? Ó, os setores... Vamos fazer essa aqui. Os setores de recurso humano utilizam a seguinte fórmula para calcular a rotatividade pessoal. Turnover. Qual a porcentagem de turnover de uma empresa com 120 colaboradores que em certo período admitiu 18 pessoas e demitiu 8? O que você vai fazer? O que você vai fazer para calcular o turnover? O que você vai fazer, pessoal? Olhar nessa fórmula e substituir. Admitidos são quantos? 18. Desligados são quantos? 8. 2 é número ali. E o 100 está ali. Média de colaboradores, 120. Entenderam como usa uma fórmula? É só substituir, tá?
em estatística, matemática financeira e na matemática do ensino médio vai ter muita fórmula. E geometria tem muita fórmula, tá? E tem gente que é viciado em fórmula. Então, vamos lá, 18 mais 8, 26 por 2, 13. 13 vezes 100 sobre 120. Então, o turnover é 1.300 dividido por 120. Aí tem que calcular lá na calculadora e aí tem a resposta, certo? Então, entenderam como que eu uso fórmula? Olha que fórmula legal. Profundidade de uma piscina. Olha a fórmula do tamanho da água da piscina, tá vendo? Olha aqui que legal. Eu tenho uma piscina em forma de rim. Eu não tenho, não. Aqui de casa é nesse formato aqui. Como que eu calculo? Eu pego L1, L2, C e multiplico por 0,45. Tá certo? Isso aqui são fórmulas. Ah, eu tenho que saber fórmulas de cor? Claro que não. Os exercícios vão dar uma fórmula para você substituir e calcular o valor. Ok? Tem fórmula de tudo. Tem fórmula até em português. Tem fórmula. Você quer saber qual a frequência de uma letra? Fórmula é uma equação, Rita. É uma equação que tem vários parâmetros que você quer chegar num objetivo. Fórmula é uma equação. Tá? Então, fórmula. É uma piscina bem simples, Mel. Não é piscina de rico, não. Meu pai, quando eu era pequeno, cavou um buraco no chão para nós nadar. Então, o que meu pai fez? Cavou um buraco, mandou cimentar. Só. E a gente nadava naquele negócio. E pôs azulejo em volta, sabe? Azulejo de cozinha. E o chão era de cimento. Mas sabe o que acontecia? A gente enchia a piscina, em 2 dias tinha que esvaziar, porque não tinha filtro, aí a água ia ficando verde. Então a gente desistia de nadar, porque demorava 1 dia para encher e dava nadar 2, 3 dias. Aí foi passando o tempo, quando eu tinha uns 35 anos, mais ou menos, minha mãe resolveu colocar um filtro na piscina e rodeou de vinil. Agora a piscina está bonita, mas era uma piscina de ficar vazio o tempo inteiro. Agora não, agora fica sempre cheio e tem filtro. Mas não dava conta. Olha o 3,14 aqui, ó. O nosso catiupiri. Tá? É muito complicado definir uma fórmula, viu, Rita? Você sabe o que é uma fórmula. Definir é complicado. Tá? Isso aqui é uma fórmula. Ó. Geografia. O produto interno bruto é calculado pela fórmula. G é o consumo privado, C é o consumo privado, G, despesa de Estado em consumo público, I é os investimentos da empresa, X é o volume da exportação e M é o volume da importação. Isso aqui, na realidade, essa fórmula aqui é uma fórmula de uma parte da economia chamada macroeconomia, que não é humanas, tá? Vocês sabem que economia não é exatas, né? Economia é humanas. Isso aqui é uma fórmula de macroeconomia. Olha aqui, consumo de energia elétrica, tá? Não tem faculdade de programação, né? Mas programação não é nem exato, é matemática, tá? Então, aqui eu coloquei a fórmula dos fabricantes de lente, ó. Isso aqui é a fórmula de fabricante de lente. Equação de Edmund Halley, que é o cara que descobriu o cometa. É a lei dos fabricantes de lente, que chama. Tecnologia da informação é exatas. Então, olha aqui, ó. Fórmula de energia cinética, que é a energia do movimento. Não vou fazer isso aqui é um banco de exercício, vocês sabem que é só guia minha explicação. Aí tem que fazer exercício na plataforma, senão não vai aprender. Tá. Uma das coisas que a gente faz em álgebra é problemas simples. Ó, quantos palitos tem em X caixa de fósforos, cada uma com X palitos? Quantos palitos tem em 3 caixas de fósforos, cada uma com X palitos? 3x. Entenderam isso? Tem muito problema assim que cai em vestibular, tá? Ó, Rodrigo guarda X figurinhas em cada pacotinho.
Quantos pacotinhos precisará para guardar 24 figurinhas? Não. Não é 24x. Pode você errar. Quanto pacotinho precisará para guardar 24 figurinhas? Que conta que você faz aqui? Eu, quando dava aula para as criancinhas pequenas, eu ensinava o aluno a pensar: que conta que você fez? X dividido por 24? Eu vou... Tem X figurinhas em cada pacotinho. É X sobre 24? Tem certeza que eu vou pegar o número de figurinhas de cada pacotinho e dividir por 24? Se fosse 4 figurinhas em cada pacotinho, quantos pacotinhos queria gastar? 6. Que conta você fez? Para achar o 6. Então, qual a resposta, Guilherme? Que o 4 é o meu x, né? 24 dividido por x. Isso é muito importante não errar esse tipo de coisa. Ou você não faz nada em matemática. Tá? É 24 dividido por x. X dividido por 24 tá errado. Eu tenho 24 figurinhas, eu vou colocar em x pacotinhos, então é 24 dividido por x. Tá? De certa forma que se fosse 0 figurinhas em cada pacotinho, não dá para dividir. Então, beleza. Não preciso colocar a condição de existência. Condição de existência. Ó, só uma informação importante. O Saci não estuda nessa sala. Todos os X alunos da classe estão vestindo meia. Quantas meias temos ao total na turma? Também não tem perneta. Nem fenômeno. 2x. Eu lembro do Chaves, que fala: se tiver uma perna, é coxo. Se tiver 3, é fenômeno. Se tiver 4, é mula. Chaves é muito bom, filósofo. Letícia ganhou Y lápis de cor. Para encher uma caixa onde cabem X, quantos lápis ele ainda vai ter que ganhar? A Letícia tem Y lápis. Na caixa cabe X. Quantos lápis ela vai ter que ganhar? Hein, galera? X menos Y. Resolvam esses problemas, tá? Tem uns bem mais complicados. Tá? Peraí, deixa eu ir lá para frente. Olha aqui. André, Márcio e Ângela estão colecionando figurinhas no mesmo álbum. André pegou figurinhas repetidas e trocou X com Márcio e Y com Ângela. Quantas figurinhas novas André vai poder colar no seu álbum? Quantas? Ele trocou X com Márcio e Y com Ângela. X mais Y. Que complicadão, né? O texto é confuso, só que a resposta é simples. Tem umas questões bem sofisticadas aqui, tá? Ó, Manuel é uma formiga. Manuel atravessou uma piscina de X metros e logo em seguida nadou de volta para onde havia começado. Quantos metros ao todo ele nadou? Ele nadou X metros, 2x. Então vocês entenderam a moral dessa história, né? Entenderam a moral dessa história, né? Michel tinha 4 anos quando o irmão dele nasceu. Que idade terá esse irmão quando Michel tiver com X anos? 4x? Nossa, 4x, que legal. A minha irmã nasceu, eu tinha 4 anos. Hoje a minha irmã tem 37, 38 minha irmã tem. Então eu tenho 152 anos. Ah, X mais 4, toma cuidado. Vocês estão dizendo que eu estou de 152, tá? Não pode botar no piloto automático, não. Ó, um trem chegou na estação com A passageiros.
Na estação desceram B passageiros e subiram C. Com quantos passageiros o trem saiu da estação? Tinha A, desceu B, subiu C. A mais B mais C? A menos B mais C. Tá? Isso é muito importante, isso aqui, tá? Não, não, ó. Um brinquedo... Não. Fácil. Queria pegar um que usa... Ó, num cinema com 570 lugares, tá certo, viu, Gustavo? Num cinema com 570 lugares, a primeira sessão começará daqui a pouco. Já entraram X pessoas e do lado de fora há uma fila com Y pessoas. Quando o cinema lotar, todas as pessoas da fila terão entrado. Põe no grupo de erros isso, Mayara. Isso aqui não tem como resolver. Mayara, fala para mim que se deu certo botar um print. Tá. Não tem como resolver porque está incompleto. Eu fiz um exercício do Olimpimate que tem o Cristiano Reinaldo, o Neymauro e como é que é o nome do... E o Mércio. Tá? Olha aqui. Nos jogos de basquete, uma bola encestada pode valer 1, 2 ou 3 pontos, dependendo da jogada. Veja abaixo o número do jogo bicho versus papões e diga o placar de cada time. Qual que é o placar dos bichos papões? Qual que é? Dos bichos. Qual que é o placar dos bichos? Qual que é? X mais Y mais Z, mas essa cesta vale 1 ponto, essa vale 2 e essa vale 3, velho. 6? Eu não sei quantos que é X, Y e Z. X mais 2Y mais 3Z. É 1 vezes o X, 2 vezes o Y e 3 vezes o Z. E nos papões é A mais 2B mais 3C. Alright? Aquele tipo de coisa é muito comum. Tipo assim, ó, eu tenho animais, são X galinhas e Y cabras. Quantas patas eu tenho? Quantas patas eu tenho? Pata ou pé? Não é pata de qué, não. Pata. Pata de membros. Quantas patas eu tenho? Cada galinha tem 2 patas, não 2x. Cada cabra tem 4 patas, mais 4y. É uma expressão linear, né? Como a do bicho papões era uma expressão linear. Aí tem um monte, ó, tá vendo? Exercício do positivo. Vou colocar lá na plataforma. Tem outras, ó, olha aqui, ó. O sanduíche custa S e o refrigerante R. 5 sanduíches e um refrigerante, 5S mais R. Concorda? Concorda? Essa aula é muito grande. Olha que legal. OBM. Que é no OBM. É a antiga OBM. Se X homens fazem X embrulhos em X segundos, em quantos segundos Y homens farão Y embrulhos? Regra de 3 composta, certo? Regra de 3 composta. Não vou fazer, mas é só com... aqui, Laura Maltaroli. Regra de 3 composta, só com letras. Olha, o SAT. Já ouviram falar no SAT? O Enem dos Estados Unidos? Aaron está hospedado em um hotel que cobra R$ 99,95 por noite, mais impostos para um quarto. O imposto é de 8%, tal. Olha a resposta. Tá?
você nunca vai conseguir fazer o SAT se você não souber muito bem isso que eu estou falando agora. Eu vou pular direto, porque eu tenho duas coisas para falar e eu queria acabar a aula hoje às 7h15, porque eu quero fazer a frente 5 ainda. Tá? Como é que eu escrevo o dobro do número em linguagem da álgebra? Não, aquele SAT eu traduzi, né, Ingrid? SAT em inglês. 2x. E o triplo do número mais 5? 3x mais 5. Vocês sabem isso, né? O terço de um número, x sobre 3. Certo? Isso aqui é linguagem algébrica. Isso aqui é, em geral, até os alunos bem fracos conseguem. Metade de um número menos 3/5. 8/9 de um número. Eu posso pôr assim ou assim. Tanto faz. Tá? 40% de um número. 40% do número. Ou 0,4x. Ok? Certo? A soma de dois números, x mais y. O produto de dois números, x vezes y. A diferença de dois números, x menos y. Quando eu não ponho sinal é vezes, vocês sabem, né? Eu não ponho sinal é vezes. Sabia disso, né? Eu posso também pôr ponto. Mas se não põe é vezes. O quociente de dois números. Dois números consecutivos, x e x mais 1. Certo? O sucessor de um número, x mais 1. Vocês sabem disso, né? Vou até pular um tanto para ver um negócio. Ó. O cubo da diferença de dois números. Fala para mim, o cubo da diferença de dois números é isso ou isso? Qual que é o cubo da diferença? Esse que eu escrevi primeiro ou depois? É esse, né? É o primeiro. Tá certo, Gustavo? Esse é o certo. Esse é o certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui é a diferença de dois cubos. Tá? Percebe? O cubo da diferença é diferente da diferença do cubo. Tá? Ok? Certo? Tipo, a mãe da minha cachorra não é a cachorra da minha mãe, certo? Minha mãe só faz de quando ela tem um cachorro. A cachorra da minha mãe é um animal. É diferente. Certo? Ok? Uai, porque isso aqui é o cubo da diferença. Aqui é a diferença do cubo. O cubo da diferença é diferente da diferença do cubo. Aqui que eu estou levando ao cubo, a diferença. É o cubo da diferença. Tá? Eu precisava dar um exemplo melhor. O irmão do meu pai não é o pai do meu irmão. Certo? O irmão do meu pai é meu tio. O pai do meu irmão é meu pai. Olha aqui. O quociente de um número e seu antecessor. X sobre x menos 1. A metade da soma de dois números. X mais y sobre 2. É importante fazer exercício, senão não vai entender patavinas. Tá? Vamos ver se tem um negócio aqui. Olha aqui, ó. O quadrado da soma de dois números. A P é essa aqui, que eu estou fazendo agora, essa é a P, Ingrid. Quadrado da soma. Não tinha P ali, tinha? Não, o quociente é resultado da divisão, né? Então, fração é divisão. De um número, x,
e o seu antecessor, x menos 1, entendeu? X sobre x menos 1. Quociente eu ponho fração. Toda vez que tiver quociente é uma fração. Ok, Ingrid? Não, porque eu tô sabendo, o quociente é uma divisão, certo? Então, isso aqui é uma divisão, um número. O número é o x. E o antecessor é x menos 1. Por que teria x menos 1 em cima? É o quociente do número e do antecessor. Certo? Por que colocaria no numerador? É o número, ó. Então isso aqui ó, vamos lá. O quociente. Isso é um quociente. É um número sobre antecessor. Não, mas eu não consigo entender por que o 1 teria em outro lugar. É o quociente do número. O número é x. Você sabe o que é antecessor? Você sabe o que é antecessor? Você sabe o que é um antecessor? Antecessor é o número que vem antes. É o número menos 1. Então esse é o número. E esse é o antecessor. Então, eu estou preocupado com a frente 5. Tá? O dobro da soma de dois números. Como que eu represento o dobro da soma de dois números? Não tem importância, Ingrid. Sempre pode perguntar, eu acho ótimo perguntar. É muito importante para eu entender o que vocês estão entendendo. O que é o dobro da soma de dois números, pessoal? X mais Y vezes 2. Eu posso escrever assim? Por que eu não posso escrever assim? Por que eu não posso escrever desse jeito que eu fiz aqui? Porque dessa forma eu estou só dobrando o y e não o x. Eu tenho que pôr o parênteses. Isso. É mais bonito por antes, mas o de cima também tá certo. E agora? A soma do dobro de dois números. Apesar de ser a mesma resposta, como é que é a soma do dobro de dois números? O que é a soma 2x mais 2y? É claro que dá o mesmo resultado, só que a expressão é outra. Tá? E uma coisa que eu não falei hoje é sobre valor numérico, tá? Sabe o que é o valor numérico? Isso aqui é uma expressão, certo? Isso aqui é uma expressão. Eu quero saber qual é o valor numérico dessa expressão para o A igual a menos 1. O que eu faço? Eu coloco no lugar do A o menos 1 e resolvo a expressão algébrica. Entendeu o que é expressão numérica? É só substituir. Expressão numérica. Eu tenho uma expressão algébrica, eu substituo. Isso aqui é chamado de valor numérico da expressão algébrica. Certo? Pessoal, eu preciso ir para frente 5. Tá? Então, vou dar uma pausinha aqui e recomeçar. Estou conseguindo interromper a gravação. Essa aula foi a aula mais longa que eu dei até hoje. Vou usar outro computador para tentar interromper a gravação. Que merda de computador! Desculpa o palavrão. Que